Ontem eu fiquei pensando muito nisso. O tempo inteiro as coisas acontecem, né? A gente vai vivendo as nossas experiências e muitas das vezes a gente é pego com uma crítica ou com um julgamento. E aí como é que a gente reage a isso, né? Como é que você reage a isso? Como é que você lida com a opinião das pessoas? Como que você reage quando alguém te critica? Como que você reage quando alguém te julga? 2 caminhos para a gente aprender a lidar quando a gente passa pelo processo da crítica de alguém, do julgamento de alguém, e muitas das vezes a gente fica sem saber o que fazer, ou balança as estruturas nossas de caramba, será que essa pessoa tem razão? Caramba, será que é isso mesmo? E isso acontece com qualquer um. Acontece comigo e vai acontecer. Acontece com você e vai acontecer com você em algum momento na vida, onde algum familiar, algum amigo, algum conhecido, algum colega de trabalho, ou algum completo desconhecido que vai chegar para você aqui na rede social, como acontece muito, e vai discordar de você, e vai pontuar, e vai, sei lá, falar umas coisas que às vezes a gente não está muito bom para ouvir. Mas como que a gente lida com essa questão da opinião dos outros e do julgamento? Existe um caminho para a gente pensar a respeito se a opinião dos outros vai nos definir. A gente tem que ter muita cautela quando a gente está ouvindo de alguma forma uma crítica ou uma opinião de alguém. A gente precisa ter cuidado com isso. Então, eu acho que o primeiro ponto de atenção aqui para você é ter cuidado, calma. Eu sei que é um lugar muito desconfortável que a gente passa, tá? A gente vai passar. É um lugar desconfortável de você estar ali, a pessoa tá criticando, projetando alguma coisa em você, e aí você fica assim, tá, isso é meu ou é dela? Tem projeções que são colocadas pra gente, tá? Projeções são colocadas pra gente. Você também projeta nas pessoas muitas coisas, as pessoas projetam na gente muita coisa. Por isso que o primeiro ponto que eu acho que você tem que prestar atenção quando alguém te critica e alguém te julga, tenha claro se aquilo ali realmente é uma opinião que você pode trazer ou se aquilo é uma projeção da pessoa sobre você. Como eu falei, vai acontecer. Vai acontecer comigo, vai acontecer com você, vai acontecer com qualquer pessoa em algum momento da vida. E é onde eu vejo muitas pessoas com dificuldade, eu já tive essa dificuldade lá atrás, de achar que aquilo ali, aquela fala me define. Aquela fala me definiu. Ah, então eu sou isso, isso, isso. Ah, então eu faço tudo errado. Ah, então é melhor nem me envolver com isso, nem fazer esse tipo de coisa, desse trabalho que as pessoas pegam muito pesado. Hoje, com a rede social, as pessoas pegam muito pesado. A rede social deu voz para muitas pessoas darem opinião sobre coisas que nem elas entendem. É o que mais a gente vê. Todo mundo dando pitaco de alguma coisa. Principalmente quem trabalha aqui no Instagram, como eu, né? E muitas pessoas, a gente está numa posição de vulnerabilidade, por isso que a gente precisa saber como receber crítica e como receber julgamento. Outra coisa, tenha claro quem é a pessoa. Porque às vezes tem gente te criticando ou te julgando que nem conhece você. Nem conhece a sua história. E às vezes a crítica é num sentido muito pessoal. De falar sobre coisas muito pessoais suas. Então, quem é essa pessoa que está falando comigo? E ter muita calma para analisar friamente, sem você puxar aquilo para você. Não seja uma esponja de ficar puxando para você tudo, porque, olha, nem tudo é sobre a gente. Como eu falei das projeções, a gente projeta e as pessoas projetam na gente, às vezes, coisas que é a maneira da pessoa pensar. Você pensa diferente. E tá tudo bem, você pensa diferente. Mas, assim, às vezes o outro lado não tá entendendo que você pensa diferente e quer fazer a qualquer custo você pensar igual a essa pessoa. E não funciona assim, gente. A vida não é assim. E tenha claro quem é a pessoa, tá? Quem é que tá falando, o que tá falando. Não seja tão reativo, porque
Esse era o meu erro lá atrás. Eu era muito reativa quando alguém vinha me criticar. Eu já vinha pronta pra guerra. Mas hoje eu tenho outro posicionamento. Eu escuto, depois eu fiquei pensando, isso tem a ver comigo? Não tem? O que eu posso trazer ali que realmente faz sentido? Essa é a segunda coisa. Analise o que foi falado. Escute o que foi falado. Reveja depois na tua cabeça o que foi falado. E decida se você vai trazer para sua vida como um crescimento, se aquilo fez sentido, ou você não vai trazer. Tenha calma ali na hora que a pessoa está falando. Tenha calma. Se você tá frente a frente com a pessoa, olha, eu vou pensar no que você falou. Eu vou refletir. Depois a gente volta a conversar. Por quê? Você ganha tempo até para você pensar realmente a respeito daquilo ali. Mas aquele povo que já, ai meu Deus, olha o que a pessoa falou de mim, nossa, e aquilo te consome só de você saber que alguém está pensando uma coisa ruim sobre você, pronto, já te tirou do eixo. Isso eu preciso te dizer, se você é assim, você precisa trabalhar muito bem em você isso. Desenvolver isso, entender muito mais sobre a crítica e sobre o julgamento, porque isso é uma coisa que você vai passar. Por exemplo, você vai passar sobre isso no trabalho. E se no ambiente de trabalho, seu chefe hoje chegar, chamar num canto e falar alguma coisa que você precisa melhorar, aí o que você faz? Você entra no desespero, achar que você é o pior profissional do setor, do trabalho, que você é ineficiente para aquilo ali, porque às vezes tem críticas que são muito pesadas, que dá a entender que você é tal coisa, ruim. E aí entra uma coisa. A gente precisa ter calma e inteligência emocional de ouvir e de não desmoronar com aquilo ali, mas pensar, bom, se foi algo para te desenvolver, porque às vezes a gente vai receber, ok. Aprenda, gente. Baixa a bola e vai lá e aprende. Tá? Seja humilde para você também mudar. Que não é essa história. Tem coisas que são para nossa construção. Por isso que eu falei aqui, ó, tenha claro quem é a pessoa. Às vezes é o seu chefe, mas é um super chefe para você. Super amigo seu. Que tá te dando um toque pro teu crescimento. Não é para te derrubar. Não é para fazer ativar em você a inferioridade. De você começar a se comparar e falar assim, ai, tá vendo? Só eu que sou criticada. Eu não sou tão bom assim. Mas assim, tem coisas que a gente precisa ouvir. Por isso a análise. Analise os discursos de julgamento e de crítica que as pessoas estão falando para você. Analise, calma, escuta. Pense depois a respeito. Porque isso pode servir para o teu crescimento. Mas tem críticas e julgamentos que não servem para nada. Só para te derrubar. Só para te estragar o dia. Então eu estou te preparando hoje para o dia que a gente vai viver. Quarta-feira, não sei o que a gente vai viver. Como ontem eu também não sabia. Mas que de alguma forma a gente precisa estar pronto. Porque quanto mais eu pensar a respeito disso e entender, não, agora eu entendi qual vai ser a minha postura em relação a uma crítica ou até um julgamento de alguém. Agora eu sei qual é a minha postura. Então a sua postura, ela tem que ser baseada em quem você é. Não seja aquela pessoa que não escuta ninguém. Tem coisas que a gente pode se desenvolver. Mas por outro lado, seja uma pessoa um pouco mais blindada. De filtrar muito bem o que você vai absorver para você e o que você não vai absorver. Então tem duas vertentes aí. Coisas que a gente traz para nossa vida e coisas que a gente vai ter que descartar. Que não serviu de nada. É um atraso de vida ficar preso naquilo ali. Então eu quero falar para você que não tem essa habilidade e que puxa para você tudo, desmorona. Principalmente você que quer agradar todo mundo. E é um inferno quando alguém critica você. Pronto. Quando você descobre que alguém está falando mal de você, ou alguém está supondo alguma coisa, ou não gostou de alguma coisa, nossa, acabou o dia. Você vai tentar de tudo para fazer com que essa pessoa mude de ideia. Só que as pessoas, às vezes, elas não estão tão dispostas a mudar de ideia. E elas querem falar, não tem filtro, não tem censura ali na hora de falar, e vão falando.
Outra coisa que é importante você entender de que as pessoas, e aceitar, não só entender, aceitar. Aceita que é melhor. Aceitar de que as pessoas pensam diferente. E elas vão continuar pensando diferente. Elas vão pensar diferente. E você também pensa diferente. Outra coisa que eu tomo muito cuidado como psicóloga, vocês acham que eu saio dando pitaco na vida de todo mundo? A não ser que me perguntem e se eu vejo, se eu vou dar um conselho, um direcionamento. E tem coisas que eu não me envolvo, nem questões familiares, não me envolvo. Que eu sei que depois vai falar lá, Patrícia que falou lá. É bem assim. Então tem coisas que eu preciso também entender o meu lugar. Você também, eu tô falando de quem critica a gente e julga. Mas e se você for o crítico? Tem gente que é altamente crítico. Quer colocar todo mundo numa forma. Se você é assim, desculpa te falar, ninguém vai caber na sua forma. As pessoas elas precisam ser livres para ser quem elas são. Cuidado aonde você fala. Eu hoje tomo cuidado aonde eu falo. Tem lugar que eu não vou falar. Tem pessoas que eu não vou abrir a boca para falar. Porque não é o momento. Eu posso estar vendo um negócio, eu não vou falar. Porque não me cabe. Não fui solicitada. Sabe aquela pessoa que sai falando? Sai criticando todo mundo? Aí depois, sabe o que acontece se você é assim? Você vai ter problema na sua vida. Porque depois, você que causou aquilo tudo. Porque você não sabe segurar a sua boca. É isso. É isso. Então eu tô falando aqui no sentido de opinião, como que, né, você lida com as opiniões das pessoas, se as opiniões das pessoas definem quem você é, mas também eu quero trazer um outro lado aqui de que você tem que tomar cuidado com o que você fala. Porque às vezes você também está assumindo uma posição que está causando transtorno para a sua vida, porque você está falando coisas que ninguém te pediu para falar. Você está se envolvendo em assuntos que não são seus. Você está tentando resolver a vida de pessoas que não te pediram opinião. E aí depois você fica sobrecarregado e falando assim, cara, eu briguei com a família inteira. No meu trabalho, eu me envolvo com os setores todos. Se envolva com o seu. Toma cuidado com isso. Porque aí quando você estiver numa posição de alguém fazer isso com você, você não vai gostar. Geralmente é assim. Então a opinião das pessoas te define. Quando você está numa posição de estar sendo criticada e julgada, ou a pessoa trouxe uma opinião para você, qual foi a vez que isso definiu você? Gente, vamos ter cuidado com aquilo que a gente ouve. Vamos usar o filtro que existe na nossa cabeça da gente refletir sobre o que está sendo falado. A gente precisa refletir sobre aquilo, sobre quem é a pessoa, qual é o contexto, se faz sentido, se não faz sentido. Vamos aprender a ouvir, não seja reativo. Quem é reativo não vai conseguir fazer essa análise. Já vai sair, pá, papo. Ouviu, pá, devolve na mesma altura, né? Tem gente que é assim. Mas a gente precisa aprender a ouvir, trabalhar muito os ouvidos para ouvir, às vezes, coisas que não são agradáveis de ouvir, mas que, no fim das contas, você tá ali, ok, e depois você vai dizer para a pessoa, tá bom, mas você pensa desse jeito. Eu não penso dessa forma. Mas a gente precisa respeitar a forma como um e o outro vê a vida. Mas o que a gente não pode fazer é fazer com que o que as pessoas estão falando definirem quem a gente é, rotularem a gente. Isso não. E isso só quem faz, só quem consegue fazer é quem tem uma autoestima saudável. Porque se você não tem, você imagina se cada pessoa falar algo ruim contra você. Tipo, 5 pessoas. 5 pessoas falarem. Pronto. Você vai olhar e falar assim, é isso. Ih, Patrícia, eu sou exatamente isso aí que falaram. Não sou boa, nananana. Mas peraí. Essas 5 pessoas precisam te definir? Talvez ali dentro daquele discurso tenha alguma coisa que você pode melhorar. Então, como eu te falei, seja humilde também para mudar. Mas tenha cuidado com aquilo que você está ouvindo e assimilando para você, trazendo para sua vida. Cuidado.
porque é o cuidado que eu tenho hoje. Principalmente com projeções em cima de mim. Projeções em cima de mim. Projeções em cima de você. As pessoas, às vezes, elas querem botar a gente numa forma. Ou são pessoas altamente críticas. Que geralmente, tá? Quem é muito autocrítico é crítico demais com as pessoas. Quem é muito perfeccionista consigo mesmo e se exige demais, tem a mesma jogada com as pessoas. Ou seja, da mesma forma que eu me cobro muito, eu cobro as pessoas no mesmo patamar. Então eu sou dura comigo, eu sou dura com as pessoas. É bem esse jogo. Então vão ser dura comigo. Vão ser dura comigo. Mas eu vejo assim, mas essa pessoa também é dura com ela. Então ela está sendo dura comigo. Ela funciona dessa forma. Tudo tem que estar dentro dos padrões dela. Tudo tem que estar da forma como ela quer. Se o mundo sai daquele quadrado que ela pensou, pronto. Aí... Por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente ouve. Cuidado. Tenha cuidado, porque nem tudo vai definir você. A definição de quem você é, ela já precisa ser. Ela precisa já acontecer. E aí a gente vai aprendendo com o tempo, tá? Já recebi muitas críticas fora do ambiente de trabalho, né, e fora da rede social, que me ajudaram a crescer. Muita crítica. Eu já me coloquei em posições de ser avaliada. Eu já me coloquei com mentorias, de olhar e falar assim, pode falar o que eu estou fazendo de errado. Deu que tá com o coração super aberto, mas com pessoas, aí eu sei, quem são essas pessoas? Essas pessoas, elas têm critérios para falar na minha vida. Eu sei quem são, a autoridade que tem, principalmente dentro da psicologia, eu sei quem são. Então, eu tô aberta para ouvir, porque eu vou aprender. Mas, às vezes, até ali, a gente precisa também filtrar o que a gente precisa trazer e o que a gente precisa descartar. Não, isso aqui não é tão relevante, mas essa aqui eu vou pegar. Eu vou me desenvolver nisso, eu vou corrigir isso aqui. Então, a opinião das pessoas não podem definir você. Quando alguém já está agressivo, já perdeu a razão comigo. Gente, não tem como. Conversar é uma coisa. Já beirar a falta de respeito é outra. Então você não é obrigado a ouvir. Ninguém vai ouvir nada goela abaixo, né? Mas assim, a gente tem que ter cuidado ali nesse discurso, porque, como eu disse da projeção, talvez isso não tenha a ver com você. Por que essa pessoa explodiu? Isso talvez não tenha a ver comigo. Nada a ver. É a explosão interior da pessoa. Ela só quer um para-raio para tentar falar, enfim. Ainda, já aconteceu comigo, ainda que a pessoa tenha razão naquilo que ela está falando, faz sentido. Não, tudo bem, faz sentido. Mas a forma como ela falou, aí quebrou o canal de comunicação, que ninguém vai ficar ouvindo isso. Ninguém vai ficar ouvindo desrespeito e grosseria. Entende? Então, a gente precisa aprender a separar o que é meu e o que é do outro. Esse é o segredo. Quando a gente fala de opinião das pessoas, principalmente, eu tenho que saber separar o que é meu e o que é do outro. Por que o outro fechou o tempo ali pro outro, o outro já tá nervoso? Eu entender assim, bom, aqui comigo tá tudo tranquilo. Eu tô tranquilo aqui. Eu tava até disposta a ouvir, mas depois desse jeito aí... Então eu ajo assim, gente. Eu procuro agir dessa forma mais saudável de, às vezes, até encerrar um assunto. Olha, vamos fazer o seguinte... Quando você se acalmar, a gente conversa. Depois que você se acalmar, a gente conversa. Porque desse jeito não vai dar pra conversar. Quem tá nervoso não vai ouvir. Quem tá estressado não vai ouvir. Fecha o ouvido. Ele quer botar pra fora. Não vale a pena. Por isso que o recomendado é sempre assim. Vamos acalmar os ânimos e vamos conversar depois? Até pra casais, né? Vamos baixar a bola aí, vamos tomar uma água, tomar um banho, depois a gente volta para conversar. Porque enquanto a gente está nervoso, a gente não... Aí o canal de comunicação, ele tá com interferência. Talvez até o sentido daquilo que você quer falar era legal, mas não vai funcionar. Vai ter briga. Olha, gente, eu não estou dizendo aqui que quando você vai ouvir uma crítica de alguém, que é maravilhoso. Não estou dizendo isso aqui. É uma posição, muitas das vezes, desconfortável. Você vai sentir as emoções. Você pode se sentir triste na hora. Mas é o que eu estou ensinando para vocês. Calma. Respira.
Sai de cena um pouco, diz pra pessoa, olha, eu vou pensar a respeito disso. A gente pode conversar em outro momento a respeito disso? Eu vou pensar. E você vai pensar. Você tá lá sentindo raiva, tristeza, tudo misturado porque você ouviu uma coisa absurda que você não esperava. Então, assim, sai de cena, pensa, escuta o que foi falado, veja quem é essa pessoa. Faz sentido isso? Será que realmente é isso? E aí, se você encontrar pontos que você precisa melhorar, melhore, gente. Mas se você não encontrar nada que não faça nenhum sentido, que não tem nada a ver com você e tem a ver com o modelo de pensamento daquela pessoa, separe o que é dessa pessoa. Devolva para ela. Você só não pode permitir que isso te defina. Rotule você. Tá? Porque tem gente que entra aqui na rede social só para te detonar. A missão de vida dele é entrar na rede social para destruir o trabalho que você está fazendo. E muitas das vezes, quem está falando não constrói nada. Não construiu nada. A missão dele é justamente irritar quem está ali. E aí, é uma exposição. Acaba que, né, acontece, vai acontecer. Já aconteceu comigo. E quanto mais o perfil cresce, vai acontecer mais ainda. Então a gente vê o tempo inteiro com quem trabalha com rede social. Mas a gente precisa saber a nossa missão aqui. O que é meu, o que é do outro. Isso eu tenho bem claro. Que eu não vou agradar todo mundo. Não vai ser todo mundo que vai se identificar comigo. Eu estou em paz com isso. Eu não me identifico com todo mundo também. A opinião dessas pessoas não podem definir o trabalho que você faz, a missão por trás. Olha só, de manhã eu estou aqui ensinando vocês a ter um dia mais leve, que talvez vocês podem passar por uma situação dessa de crítica hoje no trabalho, ou dentro da casa de vocês, ou por algum amigo, e aí você vai saber o que fazer, olha só. Então eu sei o que eu faço aqui. E eu separo muito bem o que é meu e o que é do outro. Entendeu? Estou sempre aberta para ouvir. Sempre aberta para ouvir. Então cuidado até onde você coloca a sua opinião, de que às vezes você quer que o outro faça exatamente o que você quer. E as pessoas vão seguir o próprio caminho. A gente só tem que respeitar a individualidade de cada um. Então esse jogo de relacionamentos aí, de opinião das pessoas, crítica, seja recebendo, seja dando, cuidado aonde você se coloca. Porque tem gente que cria a própria tempestade. Meu Deus do céu. A própria pessoa cria o caos na vida dela, porque ela quer dar opinião na vida de todo mundo. Aí ela fala assim, Patrícia, mas eu quero ajudar as pessoas. Eu falei, minha querida, ajuda quem te pediu ajuda. Você não é Mulher Maravilha, tem que ajudar todo mundo. E quem não quer ajuda? E você tá lá falando. Ok, gente? Então tenha claro quem é a pessoa, escute os discursos. Vamos trabalhar um pouco os nossos ouvidos, a nossa postura de ouvir, ter calma, né? Porque eu sei que às vezes vem umas opiniões que é um soco no estômago, te tira do eixo, mas a gente só precisa digerir um pouco aquilo ali, pensar, ver prós e contra, trazer para a vida, não vai trazer, mas não seja uma esponja de absorver tudo que todo mundo fala e tudo que as pessoas falam sobre você, porque aí você não vai ter a sua identidade definida, você vai viver de acordo com o que as pessoas falam, e as pessoas falam o que elas quiserem. É aquela coisa assim, né? Se você ouve muito a opinião das pessoas e você não tem a sua opinião própria ou a sua própria identidade, aí você vai ser aquela pessoa levada por qualquer direcionamento. Se um fala que você tem que ir pro caminho aqui, aí você vai. Aí daqui a pouco o outro fala que você tem que ir pro outro caminho, aí você vai. Aí a tua vida é assim. Você vive dependendo do que as pessoas vão falar. Você vive guiado pela opinião das pessoas o tempo inteiro. E você não tem a própria opinião. Na hora de você tomar a sua própria decisão e ter a sua própria opinião, você fica perdido. Porque você depende afetivamente das pessoas. Você depende da opinião das pessoas. E aí, como que você vai seguir seu próprio caminho de identidade? Como, gente? Não tem como. Você vai ficar perdido. É igual um barco no mar, a deriva. Qualquer vento que bater vai te levar para qualquer lugar. Qualquer lugar. Você não vai ter um caminho definido. E aí você vai viver sempre condicionado à opinião que as pessoas têm.
E às vezes podem vir opiniões boas. Podem, gente. Pode. Tem gente que dá bons conselhos, críticas que dá pra gente trazer. Mas tem opiniões que não servem pra nada. Outra coisa aqui que eu lembrei, eu acho importante falar aqui, pra ajudar vocês. Às vezes a gente toma decisões na vida e que às vezes as pessoas criticam as decisões que a gente toma. Acontece isso com você? E aí a gente vai lá e aquela decisão foi mais coerente pra gente. A gente toma uma decisão às vezes até radical. Tipo assim, pronto, parei com isso, vou fazer isso, ou vou mudar de cidade, vou mudar de emprego, vou empreender, enfim, várias decisões. Vou mudar de cidade, vou sair da casa que eu tô, vou morar longe dos parentes, enfim. E aí as pessoas começam a vir, não sei se já aconteceu com você, e começam a falar assim, mas Patrícia, cara, tu vai fazer isso? Nossa, você vai morar no Rio de Janeiro? Nossa, você vai morar em São Paulo? Nossa, você vai morar não sei aonde? Nossa, você vai viajar? Você vai fazer isso? Você vai largar o teu emprego? Meu Deus, você é maluca. Ah, não faria isso não sei o quê. Gente, lição pro dia sobre crítica e opinião das pessoas. Não tem que fazer sentido pra ninguém. Tem que fazer sentido pra gente. Porque a vida é nossa. Você escreve a sua própria história. Você que decide a rota que a tua vida vai levar. Não são as pessoas. Desde que cada um cuide do seu próprio quadrado, da sua própria vida. Patrícia, eu mudei de opinião. Eu tava com um sonho de ir lá para Portugal. Eu tava com um sonho de abrir uma empresa, de fazer o que eu gosto. Eu amo fazer bolo, eu queria dar aula, eu queria vender, eu queria divulgar meu trabalho. Só que eu recebi tanta crítica das pessoas da minha família que eu desisti. Será que eu tô contando a história de alguém aqui? E aí você desistiu de um sonho porque aquele sonho não estava fazendo sentido para as pessoas. E aí você desistiu. Mas não tem que fazer sentido na vida das pessoas, tem que fazer sentido na sua. O sonho é seu. A vida é sua. E aí você vai sendo guiado pela opinião das pessoas, correto? Aí você é guiado pela opinião das pessoas. Aí chega uma hora que você olha para essas pessoas que criticaram ou que falaram essas coisas e elas estão realizando os sonhos dela e você estacionou. Então não tem como você agradar todo mundo. Para com essa história de querer agradar todo mundo. Se você viver uma vida com a missão de agradar todo mundo, desculpa, você não vai ser você. Você vai se abandonar. Você não tem que agradar todo mundo. Você tem que agradar a si mesmo. Legal, né? Aí você vai lá, agrada todo mundo e se desagrada e fica infeliz. E fica deprimida e a vida não anda. E aí você vem parar na terapia por quê? Porque eu tô deprimida, porque eu sempre quero agradar todo mundo e eu não faço o que eu quero. Eu tenho que cuidar de todos os meus irmãos, eu tenho que cuidar de todo mundo da minha família, mas eu não cuido de mim. Tá, mas os seus irmãos são menores de idade? Tem 5 anos de idade? Tem 10 anos de idade? Ou são pessoas maiores de 18 anos que podem cuidar da própria vida? Você que tem que recuar nisso. Você não tem que ser mãe de todos. Você tem que ouvir isso hoje, de mim. Porque aí você vai começar a entender que você que escreve a sua própria história e que você que decide o rumo que a tua vida vai levar. E que viver tentando agradar todo mundo, evitar o desconforto de uma crítica, de uma opinião, porque você decidiu realizar um sonho da tua vida, é igual aquelas pessoas que eu vejo às vezes na terapia, agrada todo mundo, faz tudo para todo mundo, mas quando ela começa a entender sobre o amor próprio, sobre que ela tem sonhos e que por muito tempo esses sonhos ficaram largados de lado e que ela volta a olhar para esses sonhos e falar assim, quer saber, eu vou estudar, eu vou voltar a estudar, eu vou voltar a fazer o que eu quero, pronto. Aí os viciados lá na síndrome de agradar, lá do outro lado, eles vão começar a criticar. Mas você agora virou uma pessoa egoísta. Não é assim, gente? Patrícia agora é uma pessoa super egoísta. Ela só vive a vida dela. Ela só lida com as coisas dela. Ela não liga mais pra família. Mas essas pessoas que estão falando se tornaram sanguessuga de você. Porque você sempre foi aquela pessoa que se abandonou a vida inteira e que cuidou de todo mundo. Só que essas pessoas são adultas. Elas podem cuidar do próprio nariz. Tá, gente? Então, pense a respeito disso, porque
A opinião das pessoas não podem definir vocês. Até com relação à família, os limites precisam ser colocados. Doa quem doer. Doa quem doer. As pessoas precisam aprender a respeitar. E a única forma delas aprenderem a respeitar é quando a gente se posiciona. Não, isso não é ser ruim, tá? Isso não é ser ruim. Mas tem limites que precisam ser usados o tempo inteiro. E não tem como, gente. Quem tem que lidar com o desconforto não é você. É quem não entende que você tem a sua privacidade e o seu limite. Gente, separe o que é seu e o que é do outro. Separe as demandas emocionais suas e dos outros. Pare de ser essa pessoa que puxa tudo pra você. Pare de ser esponja. Tem gente que não sabe lidar com as próprias questões e quer lidar com as questões dos outros. Se eu não cuido de mim, né, e trato as minhas emoções, como que eu vou ser abrigo para a vida de alguém? Como que eu vou ajudar as pessoas se eu não cuido de mim? Então, para eu ser abrigo de alguém, eu preciso cuidar desse abrigo aqui. Aí eu vou poder ajudar melhor. Entende? Porque eu começo a aprender a separar o que é meu e o que é do outro. O nosso papel é esse, saber separar o que é nosso e o que é do outro. E que às vezes a gente não vai poder dar jeitinho no desconforto do outro lá só porque eu tive que me posicionar aqui em relação a uma coisa minha. Ai não, Patrícia, minha mãe ficou chateada porque eu falei que vou mudar de emprego. Mas por que ela ficou chateada? Porque ela falou que não tem que mudar de emprego não, que o meu emprego é bom. Mas quem trabalha lá é ela? Você está feliz no trabalho? Não, de jeito nenhum. Não é o trabalho que eu quero. Eu quero estudar outra coisa, eu quero seguir meu sonho. Tá, então fala isso pra sua mãe. Você não é mais criança. Sua mãe tem que deixar você voar. Aí você fica tentando reparar o sentimento da mãe porque não aceitou que você saiu do trabalho X para estudar e correr atrás do seu sonho. Então, em algum momento você vai ter que decidir. A opinião das pessoas não pode definir o seu destino. A opinião das pessoas não pode definir a sua identidade, aquilo que você quer. Quem tem que lidar com isso? É você? Não, quem tem que lidar com isso é sua mãe. Que não aceita que você cresceu e que vai seguir sua própria vida. Gente, não vamos embolar os papéis. Vamos entender o nosso lugar também no mundo. Tá? A lógica da vida. A gente cresce para viver a nossa vida. Para realizar os nossos sonhos. E aí você está aí de repente frustrado porque você não realiza os seus sonhos, porque você continua deixando a opinião das pessoas te definirem. É bem isso. E eu preciso te dizer isso nessa manhã de quarta-feira. Que você guarde com muito carinho essas palavras. Que eu sei que não é fácil, tá? Eu sei que não é fácil. Eu sei que a gente precisa realmente colocar as coisas no seu devido lugar. A vida de muitas pessoas está bagunçada por falta dessa clareza que eu estou trazendo aqui. Ok?